Galera, muito boa tarde aí. Professor Lucas Fornier aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam todos bem, tranquilos, bem cuidados e superando aí, cada um segurando na mão de cada um para ver se a gente consegue sair dessa, beleza? Mas ó, nunca se esquecendo do estudo, que é importante, que vocês têm que estar aqui, que vocês estão aqui agora vendo essa aula que eu fiz para vocês, só que eu fiz pensando realmente em vocês. Vocês ficam mandando dúvidas pra gente lá no site, no portal, tudo. E hoje eu e o professor Yuri, que veio dar aula aqui antes de mim, ele preparou aqui umas aula, como é que eu posso dizer? Um dossiê de questões e de exercícios e explicações que, mano, tem a ver com o que vocês estão mandando nas dúvidas pra gente, beleza? Tranquilo? Vamos começar aqui rapidinho, vamos ver qual é, porque olha só, o que eu mais percebi que estava tendo nas dúvidas lá do site é o seguinte: matemática básica. Matemática básica em dois sentidos: questão de divisibilidade e MMC-MDC. Como assim? Vocês não estão lembrando aquilo que a gente aprende no 8º ano, 7º ano, até 6º ano. E olha só, não culpo vocês não. Culpo vocês não, vocês já viram tanta coisa depois, que é fácil esquecer. Mas hoje a gente está aqui para isso, porque o Enem cobra muito e leva como, tipo, você já tivesse aprendido na hora do Enem, entendeu? E aqui a gente está aqui então para saciar tudo. Vamos ver aqui as mais importantes, exercícios, tudo, onde você vai poder diferenciar onde vai usar o MDC, onde vai poder diferenciar onde vai usar o MMC, tudo. E no próximo bloco, eu vou fazer um negócio de matemática 2 para vocês, que também trouxe. Tipo, o que matemática 1 aqui vai ser de facinho, vou tentar pegar pesado em matemática 2, meter um lei dos senos, lei dos cossenos, pra gente, né, ficar safo. Aproveitar essa quarentena, aproveitar só você e você aqui, só gostosinho, valeu? Bora aqui no slide. Se liga, meu parceiro. Regras de divisibilidade. Eu vou deixar essa imagem para vocês aí, só para vocês tirarem print, beleza? Porque eu vou usar mais isso daqui. Rapaziada, olha para aqui. Eu vou tentar pegar você no que você já sabe, beleza? Que é o quê? Bom, você aprendeu lá com a tia, quando você tinha 5 anos de idade, que todo número que é par, ele é divisível por 2, certo? Isso já é meio que um axioma na tua vida. Você sabe que todo número que é par divide por 2, beleza? Tranquilo? Então, olha aqui que eu vou te mostrar um negócio que eu já vou começando aqui. Pegar pelo primeiro. Como é que faz pra escrever aqui, parceiro? Embaixo da caneta. Canetinha. Aí. Caneta. Aham. Aí como é que você vai botar a corzinha? Beleza. Vamos botar então azulzinho. Se liga, rapaziada. Já avisei pra vocês que a divisibilidade por 2, você que disse pra mim, né? Você disse mentalmente pra mim, que basta ser par. Beleza? Vou fazer aqui de uma maneira mais solta, mais descontraída pra você pegar. Beleza, olha pra mim. Irmão, você entende que é importante, antes da gente começar a falar todos esses critérios de divisibilidade, eu acho importante comentar com você sobre um caso dos números primos. Outra coisa que você aprendeu quando estava lá na aula da tia. Irmão, o que são os números primos? Os números primos, olhando para você aqui, são todos os números que só são divisíveis por 1 ou ele mesmo. Vamos lá, a gente pode pegar um grande exemplo, que é, por acaso, o 5. Você consegue pensar em outro número que divida o 5, que não seja 5 e 1? Não tem. É impossível. E isso vai aumentando. Tem 5, 7, 11 e vai indo. É importante você ter noção, sabe do quê? Disso aqui. Quais são os números primos? O que é necessário ser para ter um primo? E a conclusão disso, que é, cara, se você sabe que um número primo só é divisível por ele mesmo e 1, você concorda que dividir por um número primo é uma coisa que a gente consegue intuitivamente entender. Como assim? Vamos pegar o primeiro número primo após o 2, que é o 3. E vamos tentar pensar, o que é necessário para um número dividir 3? Ah, professor, eu já aprendi na escola que eu sei que é só somar todos os termos e dividir por 3. Tá, mas vamos fazer aqui de uma maneira mais construída. Tipo, olha pra cá. Irmão, vamos pensar que eu vou... Deixa eu ver aqui o 3. Olha pra mim. Agora que o 2 já tá safo na nossa mente, a gente já tá entendendo que pro número ser divisível por 2, basta ele ser par. Ou seja, todos os números que são pares, eles também são múltiplos de 2. Como assim? Se você pegar um número como, por exemplo, o
O 8 você sabe que é 4 vezes 2. Na verdade, 4 é 2 vezes 2, então você sabe que o 8 é 2 ao cubo. Ou seja, isso a gente remete àquilo que é dividir em fatores primos, certo? Fatorar em fatores primos, beleza? Qual é que é a tela que eu vou explicar um negócio para vocês? Que agora é só da divisão por 3, beleza? Presta atenção. Você aprendeu também na aula lá da tia Claudinha que você, para um número ser divisível por 3, você tem que ter a soma dos termos dele também divisíveis por 3, certo? Isso está certo, você tá safo com isso. Então, se a gente for escrever isso de uma maneira mais prática, seria, bom, se eu tivesse ABC um número, como assim ABC um número? Tipo, se eu pegar um número, por exemplo, 123, o A seria 1, o B seria 2 e o C seria 3, entendeu? O A é o algarismo das centenas, o B é o das dezenas e o C das unidades, beleza? Tranquilo. Para um número ser divisível por 3, basta ele ter o A mais B mais C divisível por 3, certo? Divisível por 3, beleza? Agora vem comigo, presta atenção. Vamos pensar num número que seja o produto do 3 com 3. Vamos assim, pensar num número que seja o produto do 3. Isso é o 9, beleza. Por que o 9 tem a ver com isso? Olha só. Você entende que essa regra da divisão por 3, ela vai se permanecer por todos os múltiplos de 3? Como assim todos os múltiplos de 3? Múltiplos e também potências. Nessa hora você tira múltiplos e bota potências, todas as potências de 3. Porque, olha para mim, olha para o 4. Se a gente pegasse um número que é o 3 ao quadrado, que seria a mesma coisa que o 9, mas vou botar aqui como 3 ao quadrado, porque você consegue fazer essa conta, a gente entende que é a mesmíssima coisa. Por questões de divisibilidade, é a mesmíssima coisa. Se eu tiver um número ABC, o número A mais B mais C, que é a soma dos seus termos, também tem que ser divisível por 3 ao quadrado, que é também o 9, mas eu vou botar 3 ao quadrado para você entender que tem relação. Beleza? Tranquilo? Suave, vamos dar uma avançada. Próximo número que a gente tem que entender qual é a regra de divisibilidade é o 4. E o 4 você sabe, que eu já vou falando para você, que eu tô achando aqui que eu tô numa aula, né, normal, que você vai falar alguma coisa. Não, mas eu tô falando com a câmera. Então eu já vou falar para você. A divisibilidade por 4 tem que ser o seguinte. Se eu tenho um número, ABC, qualquer, para o número dividir 4, você entende que ele tem que ser par, não é? Por que ele tem que ser par? Porque 4 é um múltiplo de 2. Na verdade, é uma potência de 2. Então, tem que ter a regra do 2 aí. Para o número dividir 4, ele tem que ser par. Já é regra aí. Só que, para o número dividir 4, quando eu falo de um número ABC, agora eu vou escrevendo aqui 4. Se eu falo de um número ABC, para ele dividir 4, os meus dois últimos termos, no caso o BC, tem que ser divisíveis por 4. Divisíveis por 4. Beleza? Tranquilo? Só isso. É a única regra. Além de ser par, ele tem que ser divisível por 4. Os dois últimos termos. Beleza? E você lembra que o número divisível por 4 é o 8, 16, são os múltiplos de 4. Beleza? Antes de eu continuar, eu queria dar uma ideia para vocês sobre operações inversas. Como assim? O que determina uma operação inversa? Vamos lá. Imagina que se eu pegasse... Isso aqui eu estou fazendo lá dentro. Imagina se eu pegasse aqui para vocês o 5, o 4, beleza? E eu falasse que 5 mais 4 é 9. O que seria uma operação inversa? A operação inversa seria que com 5, o 4 e o 9, eu reagrupando eles, eu manteria a igualdade. Como assim? Vamos lá. Você sabe que a operação inversa da soma é a subtração. Então, se 5 mais 4 é 9, você sabe que 9 menos 4 é 5. Você continua com 9, o 5 e o 4, só que em ordens diferentes, e continua sendo uma igualdade, certo? Isso só vale para soma e subtração. Quando eu estou no caso da multiplicação, é a divisão. Se você tem 15 dividido por 5, dá 3. E 3 vezes 5 dá 15. Ou seja, com 15, 5 e 3, você conseguiu, agrupando eles de forma diferente, manter uma igualdade. Ou seja, isso que mostra uma operação inversa. Então, quando você está lidando aqui com os divisores, você também tem que estar na tua cabeça os múltiplos do número. Por exemplo, está falando aqui que os dois últimos têm que ser divisíveis por 4. Você tem que entender que todos os números divisíveis por 4 são os múltiplos de 4. São os números que a gente pode escrever 4 vezes isso, alguma coisa. Entendeu? Beleza? Vamos dar uma adiantada. Vamos no 5 aqui. Olha só, eu vou dar uma apagada, vou deixar um tempinho aqui para você tirar um print, beleza? Mas eu vou apagar para falar do 7, 8 e 9. 9 não, né? 9 eu já falei. Só do 7 e 8. Beleza. Tranquilo? O 5, vamos lá. Você sabe que o 5 é primo.
Ou seja, o 5 não posso escrever como 2 vezes alguma coisa, 3 vezes alguma coisa. Não, 5 é primo. 5 é só 5 ou 5. O 5 tem uma regra própria. Vamos lá, você lembra que a tabuada do 5 era mais fácil de aprender, né? Por quê? Porque a tabuada do 5 só vai de 5 em 5. Como assim? É 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ou seja, para o número dividir por 5, basta terminar em 0 ou 5. Em 0 ou 5. E isso já bate, porque, por exemplo, vamos pegar o 10. 10 é 2 vezes 5. Você concorda que a regra do 2 é ser par? E a regra do 5 é terminar em 0 ou 5. No 10, que é 2 vezes 5, eu tenho que ter essa regra e essa regra. Entenderam? Então, para ser divisível por 10, eu tenho que ser par e terminar em 0 ou 5. Só que se terminar em 5 não é par, então eu tiro. Então é só terminar por 0. Entendeu? A gente vai usar esse raciocínio para fazer agora a por 6. Ó. Eu vou dar aqui uma apagada de leve, porque a gente vai usar essa mesma pegada para falar do 6. Como assim? O 6, vamos lá, como é que você fatoraria? Fatora de cabeça aí para mim. Como é que você fatoraria o 6? Como é que você escreveria o 6 numa forma de uma multiplicação? Isso aí, né? O 6 é 2 vezes 3. Então você lembra que a regra de divisibilidade por 2 é ser par, e a regra de divisibilidade por 3 é ter a soma dos seus termos, certo? Quando eu for dividir por 6, o que eu tenho que acontecer? Exatamente isso que você está pensando, meu amigo. Para dividir por 6, eu tenho que dividir por 2. E dividir por 3. O número, né, tem que dividir por 2 e dividir por 3. Certo? Tranquilo? Suave. Vamos dar uma avançada. Deixa eu ver aqui. Olha só, tudo isso que eu estou escrevendo para vocês, eu coloquei aqui, ó, para vocês poderem tirar um print, vou fazer de uma maneira mais sistemática para vocês. Beleza? Vamos dar uma avançada. Essa do 7 aqui, eu queria que vocês pensassem de uma maneira diferente, porque tá vendo que tem uma explicação, um bagulho estranho, tal. Mano, a do 7 é uma coisa porque o 7 é um número meio chato. Todo mundo vai concordar que 7 é um número meio chato. Ninguém gosta do 7. Ninguém gosta do 7. E ele tem uma regra de divisibilidade um pouco mais difícil. A gente vai... Eu não queria que você decorasse muita coisa, mas isso acho que é mais decoreba mesmo. Então vem comigo. Para um número dividir 7, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que duplicar o algarismo das unidades e subtrair o resto do número. Se o número desse resultado for divisível por 7, então o número é divisível por 7. Quer? Como assim? Se liga. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um número 616. Seguindo a minha regra, eu tenho que tirar o algarismo das unidades, multiplicar por 2 e depois subtrair do resto do número. O número sem os algarismos das unidades. Não esqueça disso. Vem comigo. Pegar o meu, fazer uma setinha. 6, multiplicar por 2, que também está dando 12, certo? E pegar esse 12 e subtrair do resto do número. 61 menos 12. 61 menos 12, eu acho que dá 49. 49 divide 7, não divide? Então, 616 também. Entenderam? É isso. É a decoreba, é isso. Você só tem que lembrar de tirar a parte do numerador. Tirar a parte do algarismo das unidades, multiplicar por 2, pegar esse resultado e subtrair do número, certo? É isso, é receita de bolo, tem que ser nesse passo, ordem. Suave? Tranquilo? Vem comigo. Vamos pensar agora no nosso último, que a gente já falou do 9, né? Vamos falar do nosso último termo aqui, o 8. Meu parceiro, você consegue pensar numa maneira de escrever o 8 com uma multiplicação? Sim. Você sabe que 8 é 4 vezes 2. Mas peraí, eu já falei isso pra vocês. O 4 é 2 vezes 2. Então, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, conhecido como 2 ao cubo. Então, peraí. Você entende que eu tenho que ter a mesma regra do 2 para dividir 8? Isso para todos os pares. Para eu dividir um número par, esse número também tem que ser par. Beleza? Suave? O 8 vai ser diferente. O 8 vai ter uma regra parecida com a do 4, porque olha só, vem comigo. Imagina agora que eu estou pegando o número de 4 algarismos. Como assim? O número que eu posso escrever como A, B, C, D. Certo? Para um número dividir 8, ele precisa que os 3 últimos números, B, C e D,
dividam 8. Os 3 últimos números dividam 8. Ah, mas e se o algarismo só tiver 2 números? Se só tiver 3 números? Bom, se só tiver 3 números, o algarismo, se for um algarismo de centena... Algarismo não, calma, volta. Bom, se o meu número só tiver 3 algarismos, como é que eu vou fazer? Bom, você pega os 2 últimos, porque é a mesma regra do 4 aplicada de novo, certo? Você tem que entender isso, você tem que entender que os números que são potências de 2 vão ter praticamente as mesmas regras de divisibilidade, certo? Só uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que um número que termina em 0, 0, 0 também divide 8, certo? E o mesmo vale para o 4, só que com 0 a menos. Se o número termina em 0, 0, também divide 4. Vou botar esse aqui. Acho que está aqui, né? Aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0. Beleza, rapaziada? Essa parte aí é mais decoreba mesmo. Você tem que meio que... Não tem muito o que entender. É você ver o que é na hora da prova. Assim, não, 3 é isso, 4 é isso. Entendeu? Agora, a gente vai para uma parte que eu particularmente adoro e amo, que é falar de MMC e MDC. Porque quando você aprende isso na escola, você normalmente está no 8º ano, 7º ano, você não vê isso com uma aplicação mais atual, tá ligado? Você fica vendo umas questãozinhas mais supérfluas. A gente vai pegar aqui questões de MMC, questões de MDC que aplicam com a realidade, certo? De logística, de contabilidade, coisas assim. Então vem comigo que agora você vai pegar MMC. Eu tenho certeza que você vai pegar MMC e MDC aqui nessa aula. Vem comigo. Primeiro, vou te dar um ratão. Vou falar que nem o Sacramento mesmo. Vou até botar com outra cor aqui. Vou ficar que nem o Sacramento e vou te dar um ratão. Como assim um ratão? Vou botar aqui em homenagem ao Sacramento. Como assim um ratão? Vou te dar passar uma rataria. Olha só. O MMC e o MDC querem dizer, respectivamente, menor múltiplo comum e maior divisor comum. Como assim? Você consegue perceber que os dois têm comum, né? Como assim os dois têm comum? Eu quero pegar no MMC o menor número que seja múltiplo de outros 2 ou 3 ou 4 números que eu estou pegando, entendeu? E o MDC é o maior número que divide esses 2, esses 3, esses 4 números que eu estou pegando, certo? Isso é uma coisa comparativa. Comparativa. Você vai comparar esses números olhando os seus múltiplos, olhando os seus divisores e vendo quais são os comuns. Uma coisa é certa, o MMC é um número, o MDC é um número só. Mas eu não quero dizer que todos os múltiplos ou todos os divisores desse número, desses dois números, né, ou 3 ou 4, vão se resumir a esse número só que é o MC e o MDC. Não, eles têm outros múltiplos, eles têm outros divisores. Beleza? Suave. Para calcular o nosso MMC, a gente vem aqui e pensa no seguinte. O MMC, você pode pegar esse M aqui e fazer um bagulho mental na tua cabeça e ligar essa palavra com matrimônio. Que isso, mano? Isso aí, matrimônio. Isso, matrimônio. Esse D, meu parceiro, tu vai fazer o mesmo mindset para ligar com a palavra divórcio. Como assim, mano? O que tu tá falando? Se liga, meu parceiro. Você já tá atento aos números primos. Acabei de falar com você, número primo, tal, tal. A gente vai necessitar muito deles para achar os divisores e os múltiplos dos números. Por quê? Quando a gente escreve um número como uma... Primeira coisa que é fato, né? Todos os números podem ser escritos como uma multiplicação de primos. E quando a gente escreve um número em uma multiplicação de primos, cara, abre um leque. A gente começa a ver o mundo assim, caraca, quantos divisores e quantos múltiplos diferentes a gente tem aqui. Olha só. Por que eu estou falando de matrimônio e divórcio? Porque para nós acharmos o MMC de um número, nós precisamos pegar, por exemplo, se eu quero achar o MMC aqui entre 8 e 12, eu preciso fazer com que os dois sejam fatorados juntos. Tipo, um do lado do outro. Como assim? Porque a gente vai conseguir ver, ó, esse aqui divide por 2, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 6. Aqui divide por 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3. Divide por 2 mais uma vez, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. E divide por 3, vai ficar 1 e 1, certo? Ups, 1 e 1. A gente multiplica. Isso aqui vai dar 8. 8 vezes 3 está dando 24, não é?
que é o 24? O 24 é o MMC de 8 e 12. Então é justamente isso, rapaziada. É você fazer a fatoração deles dois juntos e multiplicar todos os fatores primos que a gente usou. Beleza? Tranquilo? Juntos. Por isso que é matrimônio. Entendeu? Agora, o MDC, que é o do divórcio, você vai ter que fatorar eles, só que separados. Se eu quisesse pegar aqui agora o MDC entre 36 e 9, eu teria que fazer o 36 fatorado e o 9 fatorado. Aqui a gente vai fazer uma coisa meio diferente, porque olha só. O 36 vamos fatorar aqui por 2 vai dar 18, por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Suave? Então eu vou ter aqui 2 ao... Então, não, presta atenção. Se liga. Eu vou poder escrever o meu 36 como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Beleza? O 9, 3, você já está ligado que o 9 é 3 ao quadrado. Então, peraí, como é que eu vou fazer para achar o MDC? Você não quer que seja todos os comuns? Então, o que você vai ter que fazer com os fatores primos em comuns entre eles? Selecionar, escolher. Olha só, você percebe que entre o 9 e o 36, a gente tem o número 3 se repetindo? Então, o 3 vai estar presente no MMC, beleza? Só que aqui, consequentemente, né, e curiosamente, os dois índices de potência estão iguais. Se por um acaso, agora me olha no meu olho, se por um acaso não estiver, você tem que sempre pegar o de menor expoente. Porque se você acabar pegando de maior expoente, pode ser que o número não seja o maior divisor comum entre eles. Pode ser não. É porque o número vai passar um dos números, entendeu? A gente tem que pegar o número com menor expoente, para ter certeza de que não vai passar nenhum dos dois números, certo? Beleza? Tranquilo. No caso aqui, o menor expoente entre esses é o 2. Então, 3 ao quadrado, que é 9. Ou seja, o MDC entre 36 e 9 é 9. Ou seja, o maior número que divide 36 e 9 é o 9. Mas isso quer dizer que 9 é o único número que divide 36 e 9? Não. Por exemplo, o 3 divide 36 e 9. Suave? Tranquilo? Agora, em relação ao MMC, no caso é o menor múltiplo que é comum entre o 8 e 12. Vamos lá. Se a gente pegasse 8 vezes quanto que vai dar 24? 3. 12 vezes quanto que vai dar 24? 2. Então você concorda que o 24 ele é múltiplo tanto do 8 quanto do 12. É um múltiplo comum. Beleza? Tranquilo? Só isso. Só isso. Vamos começar agora para as questões. Porque agora que tu vai ver o bagulho pegando fogo. Vamos lá. O segmento AF, indicado na reta numérica, está dividido em 5 segmentos congruentes, pelos pontos BC, D e E. Ou seja, são congruentes. AB é igual a BC, que é igual a CD, que é DE e F. Os pontos B e F correspondem respectivamente aos números 9 oitavos e 273 104 avos. A pergunta é a seguinte, qual é o número que corresponde ao ponto A? Aqui, rapaziada, a gente já vai entender a primeira coisa que a gente aprende quando a gente aprende o MMC, que é quando a gente vai somar frações com denominador diferente. A gente usa o MMC, a primeira coisa é isso. Pronto, a aplicação é essa. A gente usa o MMC quando a gente vai precisar reduzir os denominadores a um denominador comum, beleza? E olha só como é que a gente vai usar isso. Se liga, você sabe que todos esses espacinhos aqui têm o mesmo tamanho, certo? Beleza. Quantos espaços tem do B até o F, que são os dois pontos que ele deu pra gente? A gente tem 1, 2, 3, 4. Beleza? Eu tenho 4 espaços que têm o mesmo tamanho, né? Entre o B e o F. Vamos lá, vamos fazer então uma conta. Se eu quero saber quanto tem, qual é o tamanho, né? Qual é a distância entre esse ponto e esse ponto, se eu sei a localização deles, deixa eu botar minha coisa aqui. Se eu sei a localização deles, é só eu pegar, no caso, é porque tá virado para vocês, aqui tá o coisa. Se eu pegar o ponto mais longe, quer dizer, o ponto final, e diminuir do meu ponto inicial, sabendo a localização dos dois, eu consigo saber a distância entre eles. Isso a gente aprende em física, certo? Vem comigo. A gente sabe a localização do F, a gente sabe a localização do B. Se a gente quisesse descobrir quanto vale, né, a distância entre B e F, a gente tem que pegar o ponto F e diminuir do ponto B. Beleza?
Quanto vale o meu ponto F? Meu ponto F está valendo 273,104 avos. E quanto que está valendo o meu ponto B? O ponto B está valendo 9 oitavos. Beleza? Bom, como eu estou diminuindo essas frações, eu vou ter que reduzi-las ao mesmo denominador. Como é que eu faço isso? Fazendo o meu famigerado, que eu vou fazer aqui do lado. Fazer aqui. MMC de 104,8. Que eu vou fazer aqui na outra página, que deixei uma página só para isso. O MMC de 104,8, beleza? Vamos lá. Pega um número primo que divide esses dois. O 2. 104 dividido por 2, mano, tá dando hoje 52. 8 dividido por 2 tá dando 4. Dá pra dividir por 2 também, né? 52 dividido por 2 dá 26. 4 dividido por 2 dá 2. 26 também divide 2, certo? Dá 13. E aqui dá 1. 13, você sabe que é primo. Não tem nenhum outro número que divida 13 sem ser 13 e ele mesmo. Então, 13 é o número primo. Certo? Quanto que vai valer esse MMC aqui? Quanto que é 13 vezes 8? 13 vezes 8 está dando 104. Olha só que coincidência. 104. Ou seja, o MMC. Não, deixa eu botar aqui. Calma. Ou seja, o MMC de 104 e 8 é o próprio 104. Então, quando a gente for fazer a nossa conta aqui, a gente vai colocar o 104 aqui embaixo. E a gente divide o MMC por esses dois valores. Quanto é 104 dividido por 104? 1. Quanto é 104 dividido por 8? Pô, você sabe que 13 vezes 8 é 104. Então, calma, 104 dividido por 8 vai ser 13. Beleza? Vamos lá, quanto é 1 vezes 273? 1. Certo? Vou repetir essa operação. 13 vezes 9. 13 vezes 9 está dando 117 hoje, na cotação atual. Beleza? Vou repetir aqui o 104. Quanto que vai dar 273 dividido por... Quer dizer, 273 menos 117? Vai dar 156. Então, pera aí. E que eu descobri? Eu descobri que BF, a distância de BF, é 156 dividido por 104. 156, 104 avos. Beleza? Tranquilo? Agora, eu quero achar o nosso ponto A. Pô, beleza. Eu sei que essa distância toda tem 156, 104 avos. Se eu quero descobrir só uma dessas, e eu tendo ciência de que todas têm o mesmo tamanho, é só eu dividir. Nesse caso, dividir por 1, 2, 3, 4. Então, se eu quiser saber quanto vale, por exemplo, AB, né? AB vai valer 156 dividido por 4. Beleza? Porque como assim AB? Esse AB é a mesma coisa que esse BC, que é a mesma coisa que esse D, entendeu? É a mesma coisa. 156 dividido por 4 não, 156 dividido por 104 dividido por 4. Beleza? Agora a gente dividindo essas frações, a gente repete a primeira. Vou fazer aqui. Repete a primeira, 156 dividido por 104. E multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? 156 eu posso dividir por 4, não dá? Dá pra gente... Na verdade, dá pra dividir por 4. Vai dar 39,26 avos se a gente dividir tudo. Fazer o seguinte. Vou fazer de uma maneira mais fácil para você. Olha só, eu vou pegar esse 156, 104 avos e já vou simplificar. Como assim? Cortar aqui, dividir por 4. E aqui eu vou dividir por 4 também. Porque 56 divide 4 e 4 divide 4. Beleza? Isso aqui vai dar 39,26 avos. Beleza? Eu já vou colocar aqui que vai facilitar a nossa conta. Beleza? Então, o nosso AB vai ser 39,26 avos dividido por 4. Aí vai ser, pego o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Tranquilo? Suave. 39 não divide, também não. Isso aqui vai dar 39
104 avos. 26 vezes 4 dá 104. Olha o 104 repetindo aí. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa distância aqui mede 39 104 avos. Beleza? Agora, se a gente sabe, vou fazer aqui, ó. Agora, se a gente sabe que o nosso lado AB mede 39 104 avos, para a gente achar AB, a gente quer achar só o ponto A nesse caso, certo? É B menos A. Beleza? Quanto vale AB? 39 104 avos. Certo? E quanto vale o B? 9 oitavos. Menos A. Beleza? Vou fazer o seguinte. Eu vou passar o A para cá, somando, né? Para trocar o sinal do A. E vou passar o meu 39 para cá. Vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Vai ficar A é igual a 9 oitavos, positivo, né? E esse aqui que estava mais, veio para cá menos. Menos 39 sobre 104. De novo, a gente vai ter que fazer o MMC entre 8 e 104, só que a gente já fez, né? A gente sabe que dá 104. Então aqui 104 dividido por 104 vai dar 1. 8 dividido por 104 vai dar 13. Beleza? Então aqui vai dar 104. 13 vezes 9, a gente já sabe que dá 117, a gente já fez. 39 vezes 1 dá 39. Então, o nosso ponto A vai ter 117 menos 39, está dando hoje 78. 78 dividido por 104. Mas olha só, aqui não tem 78 dividido por 104, tem? Não. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ficar reduzindo essas frações. Vamos lá. Me fala um número que divide o 78 e o 104. 2, né? De cara. O 2 vai ficar 39. E o 104 dividido por 2 vai dar 52. Pronto. Não dá mais para reduzir isso. Beleza? Vou ter que dividir. Vai ter calma não, mano. A gente divide. A gente divide, porque aqui é no ao vivo. 39 dividido por 52. Vamos lá. Como o numerador é menor que o denominador, vou ter que colocar um 0 aqui e um 0 aqui, né? Porque o resultado com certeza vai estar entre 0 e 1. Beleza. 390 a 52, eu vou chutar aqui 7. Já é 7 porque eu já sei a resposta. Vamos lá. Aqui vai dar 364. Certo? 52 vezes 7, 364. Vai sobrar 260. E 260 dividido por 52 dá 5. Ou seja, vou fazer de uma maneira aqui, botei que nem um idiota, 0,75, ok? Tá na letra E. Beleza, tranquilo? Suave? Alguma dúvida? Nenhuma. Se você tivesse dúvida também é só você mandar lá que a gente responde sua dúvida. Vamos lá, vamos adiantar. Seguinte, agora a gente vai ver o MMC sendo aplicado em logística. Porque você vai ver, olha só. A gerente de uma loja e o seu assistente viajam com frequência para São Paulo. Se liga aqui no exercício. E voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias, regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos, todos no mesmo dia. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. Eu quero saber o menor valor de X mais Y. Pera aí. Você consegue perceber aqui que isso é um problema que você trabalha numa empresa e você tem que organizar essas viagens, é muito mais barato você fazer os dois viajarem no mesmo dia, certo? Porque você economiza na logística, exatamente. Presta atenção. Olha aqui pra cá. Se eu sei, vou botar aqui o meu G de gerente, beleza? Que o meu gerente viaja a cada 24 dias e o meu assistente viaja a 16 dias, cada 16 dias, você sabe que, vamos lá, vamos pegar, olha pra cá, todo o percurso do gerente. Eles viajaram juntos, 24 dias depois ele vai viajar de novo. E vai sempre assim, 24, 24, 24. O assistente, ele vai viajar
16 dias e 16 dias e 16 dias. Você concorda comigo que vai ter um dia em que eles vão viajar de novo no mesmo dia? Por quê? Porque eles são múltiplos. Esses 2 números são múltiplos, eles têm um múltiplo em comum. No caso, vários, né, infinitos. Mas a gente quer saber, como ele muito bem aqui denota, o menor. Vamos lá, eu quero o menor múltiplo comum, ou seja, o MMC. Olha só, se eu botar isso aqui de uma maneira mais esquematizada, vamos pegar aqui que esse é o dia D, beleza? Nesse dia, o gerente e o assistente viajaram no mesmo dia, beleza? Só que 24 dias depois, o gerente viajou. E aqui só 16. 24 não, né? Vou botar aqui gerente. 24 dias depois é que o assistente viajou de novo 16 dias depois. Depois viajou de novo 16 dias depois. Beleza? E o gerente viajou de novo 24 dias depois. Beleza? E assim sucessivamente. O que a gente precisa saber? Você muito bem falou. O nosso menor múltiplo comum entre 24 e 16. Beleza? E como é que eu faço o menor múltiplo comum? Eu fatoro os dois pertinho um do outro. Beleza? Vamos lá. Pegar um número primo qualquer. 2. O 2 divide 24? Divide. Dá 12. Divide 16? Divide. Dá 8. Por 2, mais uma vez. Vai dar 6. E que vai dar 4. Por 2, mais uma vez. Vai dar 3. Vai dar 2. Por 2, mais uma vez. Vai dar 3 e que vai dar 1. Por 3 agora. Isso é um B, idiota. Por 3. Vai dar 1 e 1. Multiplica todos esses termos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Então, o MMC de 24 e 16 é 48. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois de 48 dias, eles vão viajar de novo. Só que, peraí, depois de 48 dias, quantas viagens já deu o gerente? Pô, peraí, ele viaja de 24 em 24. Se foram 48 dias, ele viajou uma de 24. Por isso que eu esquematizei para você. Porque olha só, essa aqui, eles não viajaram no mesmo dia. Entenderam? Isso aqui são dias diferentes. Esse aqui ele viajou 16 dias depois. Esse aqui ele viajou 24 dias depois. Beleza? Depois só foi viajar 24 dias depois. Só que 24 com 24 já tem os 48. Aqui, quando eu tenho 16 com 16, na verdade, eu não tenho 48 ainda. Vou fazer de maneira mais sistemática. Fazer uma seta maior. Aqui se passaram 24 dias também. Aqui já tem 48 dias passados. Para chegar a 48 dias, você precisa de mais uma parcela de 16. Ou seja, aqui eles viajaram no mesmo dia. A minha pergunta é, se no final de semana eles viajaram juntos, depois de X viagens do gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. Pô, quantas viagens o gerente deu sozinho? Uma. Então o meu X vai ser igual a 1. Quantas viagens o assistente deu sozinho? 2. Então o meu Y vai ser igual a 2. Ele quer saber quanto vale o meu x mais y, que é 1 mais 2, que também está dando 3, que é a nossa letra C. Um estagiário recebeu a tarefa de organizar documentos em 3 arquivos. No primeiro arquivo, havia apenas 42 contratos de locação. No segundo arquivo, apenas 30 contratos de compra e venda. E no terceiro arquivo, apenas 18 laudos de avaliação de imóveis. Ele foi orientado a colocar esses documentos em pastas, de modo que todas as pastas devem conter a mesma quantidade de documentos, além de não poder mudar algum documento do seu arquivo original. Deveria colocar na menor quantidade... além de não poder mudar algum documento do seu arquivo original, deveria colocar a menor quantidade possível de pastas. O número mínimo de pastas que ele pode usar é... Vem comigo. Você entendeu agora que eu dei 2 exemplos para você de como, no último bloco, de como usar o MMC. Quais são as ocasiões que você usa o MMC? Que é para reduzir frações ao mesmo denominador e quando você está tratando de múltiplos de números. Como assim múltiplos de números? A gente viu no nosso outro exemplo. As coisas se repetiam de 24 em 24 vezes e o outro de 16 em 16 e você tinha que pegar uma união entre eles. Aí que você vai usar o MMC.
O MDC é um pouco diferente e é um pouco mais viável para você. Se você está tratando de MDC, sempre que você for dividir coisas, mas dividir da forma mais pura, daquela fato de dividir em partes iguais, o MDC vai ser importante. Por quê? Porque é o maior número que vai conseguir dividir eles. Ou seja, se é o maior número que vai conseguir dividir esse grupo de números que eu estou escolhendo, com certeza esse número vai ser importante no sentido de diminuir o número de divisões, certo? Porque se você tem 15 maçãs e 3 peras, e você descobre o maior número que pode dividir essas duas, você concorda que o número de sacos que você vai dividir vai ser menor. Isso vai ser mais econômico, entendeu? E olha só como que a gente vai usar. Seguinte, você falou que tem 42 contratos de locação, 30 de compra e venda e 18 de avaliação de imóveis. Você vai pegar esses contratos e você vai colocar em pastas, de modo que todas as pastas tenham a mesma quantidade de documentos. Beleza? Então presta atenção. Se você souber um número, falei até de uma maneira mais. Se você souber um número que divide o 42, o 30 e o 18, você tá safo, porque você vai descobrir uma maneira de poder dividir todos de uma mesma, né, da mesma quantidade. Só que, como você quer que seja o menor, você consequentemente quer o maior entre eles. Por quê? Para ser o maior número de pastas, de arquivos dentro da pasta, você divida, né, pelo menos pastas, entendeu? Então você precisa do maior divisor comum entre eles, ou seja, o MDC. Vem comigo. O MDC a ser sempre usado quando a gente estiver tratando de dividir em partes iguais. O MDC, nesse caso, que a gente precisa achar, vou botar aqui desse lado, é o MDC entre 42, 30 e 18. Beleza? Como é que eu vou fazer esse MDC? Eu tenho que fazer o divórcio. Eu tenho que fazer eles separadamente. O 42, o 30 e o 18. Beleza? Vamos lá. O 42, eu sei que divide por 2, vai dar 21. Divide por 3 vai dar 7. 7 já é primo, então divide por 7. Beleza? Ou seja, 42 é igual a 2 vezes 3 vezes 7. Beleza? Vou botar assim, só o número mesmo. 2 vezes 3 vezes 7. 30 divide por 2 vai dar 15. Divide por 3 vai dar 5. Divide por 5 vai dar 1. Então, o 30 ele é 2 vezes 3 vezes 5. 18. 18 divide por 2 vai dar 9. Divide por 3 vai dar 3. Divide por 3 vai dar 1. Ou seja, o 9, o 18 é 3 vezes 2 ao quadrado. Calma. É 2 vezes 3 ao quadrado. Como a gente quer todos os divisores comuns, a gente tem que pegar os termos primos que são comuns a ele, que é o caso é o 2, que tem todos, e o 3, que também tem todos. Certo? Então a gente sabe que vai ser do formato 2 vezes 3. Só que o expoente do 3 tem que ser o menor possível, do 2 também. No caso eu tenho o 2 aqui e o 1, então vou ter que usar só um 1. Que no caso aqui o MDC deles vai ser 2 vezes 3, 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem outro número maior que 6 que divida 42, 30 e 18. Não tem. Não tem. Ou seja, é o número que a gente vai ter que dividir para fazer essas pastas. Porque, olha só, se a gente pegar o 42 e dividir por 6, a gente vai achar 7. Certo? 6 vezes 7, 42. Se a gente pegar o 30 e dividir os 30, quer dizer, os 42 arquivos dividir por 6 vai dar 7 pastas, né? Esqueci de escrever. A gente consegue pegar 7 pastas. Se a gente pegar os 30 outros arquivos e dividir em 6, a gente tem 5 pastas. Certo? E isso é o menor número de pastas, certo? Porque se eu dividisse por um número menor aqui, esse número ia aumentar. Certo? Era isso que eu queria dizer. Se eu pegasse o outro, que era o 18, e dividisse por 6, vai dar 3 pastas. Suave. A minha pergunta é justamente o número mínimo de pastas. E como esse é o menor número de pastas possíveis, é isso que eu vou ter que somar. Então, minha resposta vai ser 7 mais 5 mais 3, que também está dando 15, que é a nossa letra B. Beleza, tranquilo? Certo, vamos fazer mais uma desse caso de MDC para a gente ver como o barato é louco.
Um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente. Amém. Decide reaproveitar de modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da sua casa. Rapidinho, caiu. Decide retirar tábuas de madeira retiradas de sua casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros. Beleza? Todas com a mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Beleza, a primeira coisa é passar esse 2 metros para centímetro, tá tudo em centímetro aqui, passar 2 metros para centímetro. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Você consegue entender, olhando para cá, que eu estou literalmente, não é nem mais agora de sentido figurado, eu estou literalmente dividindo as coisas de maneira que sejam iguais? No caso, as madeiras, você imagina que eu tenho uma madeira de 5 metros, outra de 8 metros, outra de 10 metros. E eu quero dividir elas de modo que todas as madeiras tenham a mesma medida. Ou seja, MDC. Como assim MDC? Você está literalmente dividindo todas num mesmo divisor. Tipo, você quer saber qual é o maior número que eu posso dividir todos esses três. Se liga. Vem comigo. Eu tenho, vou só escrever aqui, 40 de 540. Não, faz o seguinte, vamos pegar logo os valores. Eu tenho 540, eu tenho 810 e eu tenho 1080 centímetros, certo? Eu já vou escrever, eu já vou fatorar esses números aqui sim de cabeça para vocês já terem uma noção, para poupar espaço também. 540, depois que você fatorar, você vai ver que é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5. O 810, ele é 2 vezes 3 elevado a 4 vezes 5. E o 1080, ele é 2 vezes 3, na verdade ele é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Beleza? Você tem que pegar todos os fatores primos em comum, no caso o 2, o 3 e o 5. Então você sabe que 2 vezes 3 vezes 5. E você também tem uma coisa que eu esqueci de dizer no nosso último exemplo, né? Que o caso aqui, 2 vezes 3, se eu colocasse qualquer potência, por exemplo. Ah, não, nesse caso não. Esquece o que eu falei. Falei besteira. Vamos lá. Todos os divisores, eu tenho que pegar todos os fatores primos e selecionar e escolher todos com os menores fatores de potência. Nesse caso, o 2 vai ser o 2 elevado a 1. Nesse caso do 3, 3 vai ser 3 elevado ao cubo. E do 5 vai ser 5 elevado a 1. Beleza? Isso aqui, irmão, tá dando 3 ao cubo dá 27. 27 vezes 2 vezes 5 dá 10. 27 vezes 10, 270. Ou seja, 270 é o único valor, quer dizer, é o maior valor que divide 540, 810 e 1080, certo? Então você consegue entender que todo divisor, vamos lá, você consegue entender também que, tipo, se eu tiver 2 vezes 3 vezes 5, que é quanto? 30. O 30 também divide 540, 810 e 1080, certo? Porque 30 é 3 vezes 10, então tem que dividir por 3 também. 5 mais 4 divide 3, 8 mais 1 divide 3, 8 mais 1 divide 3. Então 30 também divide. Então você concorda que este formato aqui, 2 vezes 3 vezes 5, vai dar um número que divide 540, 810 e 1080, porque são os números comuns, são os primos comuns entre eles. Então todos vão ter este mesmo formato. Eu vou colocar aqui umas letrinhas para você falar que eu posso ser 2 elevado a 1, posso ter b elevado a 2, entendeu? Posso ter potências aqui. Suave. Então você consegue entender que todo divisor é dessa forma. Só que, como o meu valor de x, né? Como assim valor de x? Vou chamar de x o quê? O valor da minha tábua, certo? A tábua que eu quero que sejam todas cortadas do mesmo comprimento, vou chamar esse comprimento de x. Como eu quero que o meu x não seja maior que 200 centímetros, né? 2 metros, o 270 não pode sair. Por quê? O 270 seria
todas as tábuas terem 2,70 m e pronto, todas vão ter o mesmo tamanho. Nesse caso, não. Nesse caso, 270 é maior que 200, ou seja, eu não posso. Ou seja, eu tenho que achar um número que também divida 540, 810 e 1080, só que seja menor que 270. Pô, qual que você consegue pensar? Bom, tem vários, né? Mas você tem que pensar no imediatamente menor. Aquele que é, como assim imediatamente menor? Aquele que consegue ser menor que 200, mas ainda sendo divisor desses números. Pô, vamos lá. Todos têm que ser desse formato. O que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse o A, o B e o C numa forma de... Como é que eu vou falar? Se liga. Se eu pegasse o meu A, o B e o C e eu começasse a mexer com eles, botasse o A igual a um número, o B igual a outro, como é aqui no caso. Aqui o A é 1, o B é 3 e o C é 1. Se por um acaso eu botasse o A igual a 0, como assim A igual a 0? 2 elevado a 0 vezes 3 elevado, mantendo aqui, né? 3 vezes 5. Todo número elevado a 0 dá 1, beleza? Quanto é 3 ao cubo vezes 5? 3 ao cubo vezes 5 dá 27 vezes 5, que também está dando 135. Pronto. Como assim pronto? Eu peguei o menor número primo, eliminei colocando o A igual a 0, né? Como assim eliminei? Eliminei de maneira multiplicativa. Como assim? Eu tornei ele nulo. Porque todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, eliminei ele e multipliquei os outros. Porque como assim? Eu sei que esse número é o maior divisor entre eles. Eu não quero, nesse caso, o maior. Eu quero o maior que seja menor que 200. Pronto. Achei. 135. Beleza? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho 40 tábuas de 540 metros, então vai ser 40 vezes tábuas de 540 metros dividido por 135. Como assim? Pegar uma tábua de 5 metros e 40 e dividir em par de 135, mais 30 tábuas de 810, então vai ser 810 dividido por 135, mais 10 tábuas de 1080 dividido por 135. Beleza? Vamos fazer essa conta aqui. 540 dividido por 135 dá 4. Então aqui vai dar 40 vezes 4. 810 dividido por 135 dá 6. Então aqui vai dar 30 vezes 6. 1080 dividido por 135 dá 8. Então aqui vai dar 10 vezes 8. Beleza? 4 vezes 4 vai dar 16, 160. 3 vezes 6 vai dar 18, então vai dar 180. 10 vezes 8 vai dar 80. Isso aqui tudo, irmão, vai dar o nosso famoso 4,20. Famigerado 4,20. Que tá na nossa letra. Beleza? Tranquilo? Essa parte de MMC e MDC acaba por aqui. Como assim? Eu quero que você lembre o seguinte: os critérios de visibilidade que a gente viu no primeiro bloco, e que, se você está vendo uma questão que trata sobre dividir no seu sentido mais puro, no caso, dividir em mesmos grupos com os mesmos números, você vai ter que usar o MDC. Agora, se você estiver tratando da repetitividade dos múltiplos de números, você tem que usar o MMC. Ou quando você tem que reduzir ao mesmo fator, beleza? Tranquilo? Vamos dar uma avançada agora, vamos dar uma mudança de página, vamos falar de geometria. Passar um exercício aqui que eu achei interessante. Suave? Vem comigo. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Então já é informação já. Uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que uma tela de TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegadas, conforme a ilustração. Ou seja, se essa for sua televisão, isso aqui são as polegadas que ele tem, certo? É a distância, é a diagonal desse retângulo. O administrador de um museu recebeu uma televisão convencional de 20 polegadas, que tem como razão do comprimento pela altura a proporção 4:3, certo? E precisa calcular o comprimento dessa TV a fim de colocá-la numa estante de exposição. A tela dessa TV tem o comprimento C em centímetro igual a... Primeiro, você consegue entender
que quando eu faço uma linha dessa num retângulo, eu crio 2 triângulos, que nesse caso vão ser 2 triângulos retângulos, como assim? Tendo um ângulo reto em cada um deles. Vamos escrever esse triângulo desse caso aqui. Escrever assim. Beleza? Onde aqui vai ser o X, que no caso é 20 polegadas. Aqui é o comprimento e aqui é a altura. Beleza? Só que isso que a gente está tratando é no desenho. A questão deu pra gente a razão e a proporção que esse desenho está sendo incluído. Como assim? Ele fala que a proporção de 4:3. Ou seja, o comprimento pela altura tem a proporção 4:3. Ou seja, o comprimento está para a altura, assim como 4 está para 3. E o que você pode tirar disso? Bom, você sabe que se aqui eu tenho duas frações e uma igualdade, eu posso multiplicar cruzado. Ou seja, eu vou ter 3c igual a 4a. Beleza? Tranquilo? Bom, isso aqui é um triângulo retângulo. E a coisa mais básica que você sabe sobre todos os triângulos retângulos é que eles seguem uma proporção, eles seguem uma conta, que é o teorema de Pitágoras, que ele fala que esse lado aqui ao quadrado é igual a esse mais esse também ao quadrado. A ao quadrado mais c ao quadrado. Beleza? Então presta atenção. Pô, você não tem uma incógnita só aqui, né? Você tem duas. Você tem o A e o C. Só que é aí que você vai usar essa constante aqui. Porque olha só, você não quer achar o C. O C não é a nossa incógnita especial. Então o que você tem que fazer com o C nessa equação aqui? Você tem que deixar o C numa função de A. Como assim? Isolando o nosso A. Vou fazer aqui em cima. O A. Se aqui é o 4 vezes A, é só pegar e dividir por 4. Certo? Ou seja, o A é 3C sobre 4. Então eu posso substituir esse A aqui por 3C sobre 4. Deixa eu escrever aqui. A é igual a 3C sobre 4. Beleza? Vamos lá. 20 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais 3C sobre 4 ao quadrado. 20 ao quadrado é 4 com 2 zeros. Certo? 400. C ao quadrado. 3 vezes 3 vai dar 9C ao quadrado, dividido por 16. Aqui a gente vai ter que fazer o MMC mais uma vez, que eu vou fazer aqui de cabeça para você. Vai dar 16C ao quadrado mais 9C ao quadrado, dividido por 16, que vai dar 16 mais 9 vai dar 25, ou seja, vai dar 25C ao quadrado, e eu já vou fazer aqui direto, beleza? Para economizar espaço. 16 vezes 400, 16 vezes 4 eu sei que dá 64. Então é só fazer 64 com os dois zeros. Beleza? 16 vezes 400, 6.400. Suave. O meu C ao quadrado vai ser 6.400 dividido por 25, que está dando 256. Então, o meu C vai ser a raiz quadrada de 256, que também está dando 16. Ou seja, 16 polegadas. Porque, olha só, se aqui eu estou tratando em polegadas, aqui também é polegadas e aqui também é polegadas. Sorte que ele deu para a gente um instrumento de conversão aqui. Uma polegada é 2,54 centímetros. Se eu achei 16 polegadas, minha resposta vai ser 16 vezes 2,54, que também está dando 40,54. Que está 40,64 no caso. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Peguei uma questãozinha com o teorema de Pitágoras, bem facilzinha, né? Só uma coisa de razão e proporção, que são coisas que vocês também têm dúvida. E vamos dar uma avançada. Agora, queria até botar minha caneta aqui e botar aqui nesse quadro. Eu sei que vocês vão ver isso, não sei quando que vocês vão ver isso, mas um professor muito importante para mim me ensinou o que eu vou ensinar para vocês aqui agora, que foi o meu professor Manfred. Foi um professor que essa semana nos deixou por causa devido ao coronavírus. E foi um grande baque para mim. Eu tô aqui hoje em memória a ele, beleza? O cara importante para mim. E hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa que ele ensinou para mim quando eu estava no 8º ano.
quando eu era um nenenzinho. E é mais ou menos assim. Seguinte, na verdade, antes, olha pra cá. Você tá vendo esse papel aqui na minha frente? Esse papel é retangular. Esse tamanho é igual a esse tamanho. E esse tamanho é igual a esse tamanho, certo? O que acontece quando eu faço uma dobra? Em qualquer sentido. Vamos lá. Vamos pegar esse lado aqui e dobrar assim. Calma. Calma. Assim. Você concorda que este lado mudou alguma coisa? Não. Esse lado mudou alguma coisa? Não. O que acontece? O que eu quero mostrar para você? Quando eu tenho uma folha de papel, eu dobrá-la, fazer o que for, se eu não amassar, é claro, não vai mudar o tamanho dela, entendeu? Bota isso na sua cabeça e lê isso aqui comigo. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é conhecido no mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne usando uma técnica do origami, utilizando uma folha de papel 18 por 12. Assim, começou a dobrar a folha conforme a figura. Com essa figura aqui, ele quer saber quanto vale AE. AE é essa distância aqui. Certo? Seguinte. Se você sabe que todos... Vamos lá, você tem que imaginar como que seria esse papel aberto. Certo? Como seria se eu tivesse o papel todo aberto. Quanto que mediria isso daqui? Mesmo que aqui, né? 12. Agora, alterou alguma coisa desse aqui para aqui? Não. Ou seja, aqui continua sendo 12. Não mudou em nada. Beleza? Aqui, como é que eu vou fazer para achar o meu DE? O meu DE seria esse espaço aqui, não é? Bom, você sabe que isso aqui tudo, né, o C até o D, vai valer 18. Só que 12 eu permaneci. Quanto de 12 falta para chegar até 18? Esqueci. De 12 para chegar a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6. Ou seja, esse espaço aqui é 6. O que forma desse espaço também é 6. Porque não muda. Nada aqui muda. O papel permanece o mesmo. Deixa eu pegar aqui minha folha para ficar antenado. Beleza. Vou fazer um desenho repetir esse nosso triângulo para a gente descobrir o que a gente quer. Aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui vale 6, aqui vale 12. E aqui é o nosso lado AE, que é o que a gente quer descobrir. Que também é a hipotenusa. Então, mais uma vez, aplicando o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144. 6 vezes 6 dá 36. X ao quadrado vai ser 180, não é não? X vai ser a raiz quadrada de 180. Só que, peraí, vamos lá, vou escrever aqui. A raiz quadrada de 180, vamos lá, eu vou fatorar o 180. 180 é 2 ao quadrado, vou escrever embaixo. 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Beleza? Isso aqui é 180 fatorado. O 180, vamos lá, o 2 ao quadrado sabe que é 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Então o 2 eu boto para fora. 3 ao quadrado é 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Então multiplico aqui por 3 também. O 5 eu não sei quanto é a raiz quadrada, então eu mantenho. 2 vezes 3, 6. Raiz de 5. Que está na nossa letra D. Beleza? Tranquilo? Essas duas questões a gente viu mais teorema de Pitágoras, como é que pode cair, como é que a gente pode abordar de uma maneira. E essa específica a gente viu, que é uma coisa que o Manfredão, um lindo Manfredão me ensinou, que é que o papel não muda, mano. Se a gente ficar dobrando aqui, o tamanho do papel, essas medidas aqui, nunca vão mudar. Então vai ser sempre a mesma coisa. Beleza? Vamos dar uma adiantada. Agora, é mais difícil. Mais difícil falar que agora é essa. Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de uma panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel, num plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso
de forma que um ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C e a ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A. Suave. Então, né, ele botou a ponta seca no C e foi fazer um círculo. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, raio é isso aqui, né? Lembra? Verificará em qual intervalo se encontra e decidirá o tipo de material para a sua fabricação. Aí tem o material esse, se o raio foi tal, se o raio foi, entendeu? Dependendo do raio, vai mudar o material aqui. Considerando 1,7 por raiz de 3, qual é o tipo de material que ela vai ter que usar? Vamos lá. Se ela abriu num ângulo de 120 graus, você consegue de cara perceber isso aqui, né? Um triângulo. Só que nesse caso não vai ser qualquer triângulo, vai ser um triângulo, porque um triângulo que essas duas hastes, vamos lá, você imagina um compasso. Um compasso não tem os seus dois braços de um lado diferente, certo? Esses dois medem a mesma coisa, 10 centímetros. Então, se eu fosse escrever esse desenho, ele ia ser um triângulo mais ou menos assim, ó. 10, 10. Certo? Um triângulo que a gente chama de isósceles. Beleza? Nesse caso, o ângulo aqui, 120. 120. Beleza? Presta atenção. Como a gente quer achar os outros lados, nesse caso o R, a gente precisa saber esses ângulos aqui. Como é que a gente vai fazer para achar esses ângulos? Bom, você lembra que a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180. Pô, eu já tenho 120, então faltam 60 graus para chegar até 180. Como os dois lados, esses dois lados são iguais, por teorema, os dois ângulos opostos a eles, que são no caso esse aqui e esse aqui, também tem que ser iguais. O que quer dizer? Os ângulos da base, esses dois que eu marquei, são iguais. Então, pô, se ainda faltam 60 graus para chegar até 180, eu tenho que ter 60 graus nesses dois números, ou seja, 30 e 30, certo? Então, esse ângulo aqui vai valer 30 e esse ângulo aqui vai valer 30, certo? Bom, não, se isso aqui fosse um triângulo pitagórico, um triângulo retângulo, a gente poderia fazer o teorema de Pitágoras. Só que não é. Não é um triângulo retângulo. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que apelar para um outro teorema que a gente conhece, que é aquela famosa lei dos senos. Como assim lei dos senos? Mano, a lei dos senos você só vai usar quando você tiver um caso com os dois lados e um ângulo. Como assim dois lados e um ângulo? Imagina que eu dei qualquer triângulo para você. E você deu dois lados e um ângulo, você consegue achar o terceiro. Porque é a lei dos senos. Olha só. Vamos pegar o nosso lado R. A lei dos senos diz mais ou menos isso. O ângulo oposto ao lado, a gente vai usar. Ou seja, R está para o seno do seu ângulo oposto. O seno de 120. Assim como o 30, né, nesse caso é a mesma coisa, o 10 está oposto para o seno de 30. Ou seja, essa questão se baseia justamente em você achar o seno de 120. Como é que você vai fazer para achar o seno de 120? Vou fazer aqui uma leve lembrança. Isso aqui é um círculo, muito mal feito. Mas agora, se eu fizer isso aqui, isso vira plano cartesiano. E se eu chamar esse plano aqui de cosseno e esse plano aqui de seno, eu tenho agora um ciclo trigonométrico. Como assim um ciclo trigonométrico? Isso aqui vale 1, isso aqui também vale 1, certo? Vamos lá, vamos escrever o 120, né? 120? 120. O 120 aqui, vamos lá. Aqui é 90 graus, todo mundo sabe que é 90 graus, então o 120 deve estar um pouquinho mais para cá, certo? Isso aqui, 120 deve estar mais ou menos para cá. Caraca, tá difícil. Beleza? 120 é isso aqui. O seno de 120 vai ser o valor, na verdade, esse valor aqui. O valor onde a reta vai interceptar a reta do seno. Só que, pô, você concorda comigo que se eu estender essa reta aqui e fazer mais uma ligação com o centro, eu não achei outra abertura, que no caso é essa que eu vou fazer com outra cor, que no caso é essa, que está de amarelo, que também vai ter o mesmo seno que 120? Concorda comigo? Então você percebe que basta eu adivinhar quanto... Adivinhar não, né? Basta eu saber quanto é
esse ângulo em amarelo aqui. E como é que eu vou fazer isso? Vou botar aqui de preto. Bom, a gente sabe que isso aqui tudo é 180 graus. Só que isso aqui já é 120. Quanto falta de 120 para chegar até 180? 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 60 graus. Logo, por semelhança de triângulo, aqui também vai ser 60 graus. Beleza? Logo, a gente consegue concluir que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui então para terminar. Quanto vale, vou escrever aqui, R está para o seno de 60, direto, né? Assim como 10 está para o seno de 30. Beleza? Vamos lá, o seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 a gente sabe que é meio. A gente pode cortar esse 2 com esse 2, fazer o raiz de 3 vezes 10 e 1 vezes R. Vai dar R igual a 10 raiz de 3. Só que ele pede para a gente usar o raiz de 3 como 1,7. Então, meu R vai ser igual a 10 vezes 1,7, que vai dar 17. Beleza? Agora, nesse caso, o meu R vai estar entre 0 e 5? Não. Vamos lembrar que o R é 17. Entre 5 e 10? Não. Entre 10 e 15? Não. Entre 15 e 21, ou seja, o material 4, letra D de dado. Beleza, família? Tranquilo? Esse material vai ficar aqui para vocês. Tem mais uma questão que é de trabalho a lei dos cossenos, que eu quero que você faça em casa, tranquilo, que eu acho que já tem mais uma bagagem para você fazer depois dessa aula. E é isso. Vou me despedindo por aqui, professor Lucas Forni mais uma vez. E tenham todos, se cuidem, fiquem em casa e estudem bastante. Bons estudos para vocês. Valeu? Vamos junto.